Você já atendeu um paciente com retrocolite ulcerativa? Já pensou em usar a dieta plant-based como parte do tratamento desses pacientes? Vem comigo que eu te explico. Meu nome é Milena Hernandes, eu sou nutricionista e hoje a nossa conversa vai ser baseada em um estudo que relatou uma série de casos clínicos e a gente vai comentar sobre dois aqui. A referência, como sempre, está aqui na descrição do vídeo. Você pode conferir o artigo na íntegra clicando no link. Antes da gente comentar sobre os casos, a gente precisa entender o que é a retrocolite ulcerativa. Ela é uma doença inflamatória intestinal, junto com a doença de Crohn. E a gente está no Maio Roxo, que é um mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui. Então, como o próprio nome diz, a retrocolite ulcerativa, ela tem como característica a inflamação, uma inflamação crônica do cólon e do reto. Então acontece uma ruptura na barreira epitelial e na camada de muco desse intestino. E por isso também muitos pacientes relatam a presença de muco nas fezes, frequentemente. E o que acontece com quem tem a doença? Além dos sintomas extremamente incômodos, e a gente vai ver mais um pouquinho sobre os sintomas quando a gente falar sobre os casos, né, que são sintomas relatados pelos pacientes, o paciente ele também pode ter uma alteração nas enzimas digestivas, ele pode ter hipocloridria e, consequentemente, ele vai ter uma digestão de proteínas mais dificultada, né, piorzinha, vai ter uma má absorção de nutrientes, às vezes também por conta da hipocloridria, e ele, que sempre está presente nas condições gastrointestinais, o leaky gut, então um aumento de permeabilidade intestinal, tá? Então vamos para os casos. O caso 1 é de uma mulher de 35 anos que chegou nessa clínica em março de 2021 com o diagnóstico de colite ulcerativa. E os sintomas que ela tinha eram muco e sangue nas fezes, gases excessivos e constipação severa. Ela já tinha tentado anteriormente fazer um tratamento com a mesalazina, que seria o tratamento de primeira escolha, né, que é um anti-inflamatório, e o medicamento piorou muito os sintomas dela. Então ela teve uma diarreia com sangue, ela teve muita dor abdominal e por isso foi decidido interromper o tratamento com a mesalazina. E essa pessoa, né, essa paciente, ela foi em busca de outras alternativas. Então ela quis tentar uma intervenção dietética e é assim que ela chegou nessa clínica. Então foi feita a intervenção, que foi uma dieta whole food plant-based, então uma dieta vegana, mais uma dieta baseada em vegetais, em frutas, em legumes, em grãos. Não é uma dieta que inclui ultraprocessados, por exemplo, nem excesso de gordura. Então uma dieta naturalmente baixa em gordura e alta em quantidade de fibras, tá? Na primeira semana que a paciente 1 seguiu a dieta Whole Food Plant-Based, aconteceu dela ter relatado uma distensão abdominal severa e uma piora da constipação. Isso pode ter acontecido porque na dieta Whole Food Plant-Based a gente tem uma quantidade de fibras grande mesmo, e às vezes a gente não está acostumado, então precisa ter uma adaptação e essa paciente talvez não estivesse tão acostumada a essa quantidade de fibras. Ela já tinha uma variedade de alimentos de origem vegetal na alimentação, talvez não em tanta quantidade, e ela consumia carne praticamente todos os dias, mas não era com tanta frequência assim, várias vezes ao dia. Então ela tinha uma base ok, mas talvez precisasse melhorar um pouquinho mais. Então, com essa distensão abdominal severa, piora na constipação, os profissionais que estavam acompanhando essa paciente recomendaram dela fazer uma dieta low FODMAP por 6 semanas. A gente já tem vídeo sobre dieta low FODMAP aqui no canal, então você pode assistir o vídeo sobre esse tipo de dieta. E ela seguiu, e na terceira semana já com a dieta Low FODMAP, ela já melhorou dos sintomas, daí ela fez a dieta até o final e foi incluindo as fibras, né, esses fermentáveis, gradualmente na alimentação, e ela conseguiu ficar sem sintomas nos meses seguintes. 6 meses depois que ela deu entrada na clínica, né, em setembro de 2021, ela repetiu a colonoscopia e o exame mostrou sinais de úlceras cicatrizando. Então, antes ela tinha essas úlceras ativas, nessas feridas ativas, e agora essas úlceras já estavam cicatrizando.
E o exame também não mostrou inflamação no cólon, mostrou uma inflamação no reto, mas uma melhora já nessa inflamação desde o último exame, então só resultados positivos. E o mais positivo de todos é que ela estava realmente sem sintomas, né? Porque a gente sabe que quem convive com doenças inflamatórias intestinais acaba sofrendo bastante por conta disso. Depois da intervenção, esses pacientes continuaram a ser acompanhados durante algum tempo, até junho de 2023. Então, ela acabou voltando a consumir os alimentos de origem animal e ela teve uma recaída, piorou os sintomas e instintivamente ela voltou para uma dieta plant-based quando ela teve essa recaída e assim ela melhorou. Então, ela sozinha, né, chegou nesse equilíbrio de incluir a carne ocasionalmente, provavelmente ela gostava desse tipo de alimento, então ela incluiu a carne ocasionalmente, num ponto que não desencadeava sintomas, e ela conseguiu ficar sem sintomas nesse último acompanhamento, em junho de 2023 ela estava sem sintomas, vivendo super bem. O segundo caso é de um homem de 35 anos também, que foi até a clínica em abril de 2021, com o diagnóstico de colite ulcerativa. Ele tinha também como sintomas muco e sangue nas fezes, gases excessivos, só que ao invés da constipação, esse paciente era mais diarreico, então ele tinha diarreia. Ele estava em tratamento com a mesalazina, então ele se deu bem com o medicamento e estava utilizando ele no momento que ele chegou nessa clínica. Como hábitos de vida, esse paciente ele era um bodybuilder, então ele tinha uma dieta rica em proteína animal, rica em carboidrato refinado e refeições prontas também. E ele tomava vários suplementos, como creatina, whey, polivitamínicos. Ele também tinha um hábito de fumar cigarros eletrônicos, porque ele tinha abandonado um hábito de fumar cigarros tradicionais anteriormente, então ele provavelmente estava passando por uma transição para parar de fumar de vez. E ele foi posto na mesma dieta, né, de uma dieta whole food plant-based. Nos primeiros 3 meses de dieta, ele acabou perdendo 3 quilos. Não era o objetivo dele, mas a gente sabe que pela quantidade de caloria, pela quantidade de fibra, pode acontecer de uma pessoa perder peso assim que ela adota uma dieta plant-based, mas como ele não queria isso, a dieta dele foi ajustada, então os profissionais incluíram mais alimentos com maior densidade calórica, como a pasta de amendoim, como abacate, né? O volume das refeições no geral também aumentou, a quantidade de leguminosa, a quantidade de cereal também. E ele repetiu a colonoscopia 7 meses depois. Em novembro de 2021, a colonoscopia dele estava completamente normal. Então, os médicos tomaram a decisão de interromper o tratamento medicamentoso, tiraram a mesalazina desse paciente. E daí, no último acompanhamento, que também foi junho de 2023, o paciente estava super bem, sem medicamento, sem sintoma, tinha mantido uma dieta plant-based, tinha gostado e tinha inclusive melhorado sua performance esportiva, né, no esporte que ele escolheu, que é o bodybuilding. Então, esses 2 pacientes e o terceiro paciente que também está no estudo, né, mas não ia caber trazer aqui, eles receberam recomendações, né, uma dieta personalizada e também recomendações para melhorar o estilo de vida no geral, como a higiene do sono, orientações para comer fora de casa, guia de meditação também para fazer o manejo do estresse. Eles também receberam suplemento de vitamina B12, todos, e quem tinha deficiência de vitamina D também recebeu o suplemento dessa vitamina. Eles foram incentivados a comer sementes, principalmente as sementes ricas em ômega 3, né, que é um ácido graxo essencial e que tem poder anti-inflamatório. Foram incentivados a consumir azeite de oliva, foram instruídos a evitar qualquer tipo de aditivo alimentar presentes nos alimentos ultraprocessados. Eles também foram incentivados a fazer uma caminhada de 15 minutos por dia, porque a gente sabe que atividade física às vezes é uma questão complicada para pessoas que têm, que têm doenças gastrointestinais, né, doença inflamatória intestinal, apesar de um dos casos ser de um atleta, né, então provavelmente fazia mais atividade física do que isso. E sobre álcool, eles foram recomendados a evitar durante as crises, durante a presença dos sintomas, mas quando eles não tivessem mais com sintomas, eles poderiam incluir uma pequena quantidade se eles quisessem isso, se eles quisessem manter o consumo.
Então, a gente vê que o tratamento de primeira linha da doença inflamatória intestinal é a mesalazina, que é um anti-inflamatório. E o tratamento de segunda linha, ele é feito com medicamentos que podem suprimir o sistema imune. Então, se a gente tiver uma alternativa que não tem efeitos colaterais, como a dieta plant-based, isso vai trazer muitos benefícios para os pacientes. Então, pode ser muito vantajoso, né? Inclusive, além de não ter efeitos colaterais, a gente ainda tem outros benefícios que podem ser colhidos a partir de uma adoção de dieta plant-based, pelo menos deixar a base da alimentação a base de plantas, a base de vegetais, de grãos integrais. Então, o que explica essa dieta ter funcionado como tratamento desses pacientes? Primeiro, a gente não pode ignorar, né, que foram feitas orientações para que as pessoas melhorassem o estilo de vida como um todo, isso com certeza contribuiu, mas a dieta à base de vegetais com certeza foi crucial para que houvesse uma melhora dessa condição, né, nos dois pacientes. Então, é uma dieta que exclui os alimentos de origem animal, então acaba tendo um teor de gordura total muito baixo, um teor de gordura saturada quase nulo, né? A gente tem o coco ali como fonte de gordura saturada, mas não mais do que isso. Acaba excluindo carnes processadas, embutidos, que têm comprovação científica suficiente para afirmar que são cancerígenos e que causam câncer coloretal. Então, está completamente associado, né, essas condições inflamatórias lá no intestino. Então, exclui isso, exclui as carnes também, que tem uma classificação, né, de provavelmente cancerígenos em relação também ao mesmo tipo de câncer. E a gente acaba deixando as bactérias ruins do nosso intestino meio que sem alimento, né? Então, a gente enfraquece também essa parte, contribui para o aumento das bactérias boas do nosso intestino. Como eu falei no começo, também existe a possibilidade de haver hipocloridria nos pacientes com colite ulcerativa. Então, a digestão de proteína animal acaba sendo muito dificultada. E daí essa proteína mal digerida, ela acaba indo para o intestino e vai contribuir para um aumento de permeabilidade intestinal. Então, tirando esse fato, mesmo a gente inserindo, né, as proteínas de origem vegetal, a gente sabe que o teor de proteína é bem menor e que isso acaba não sendo excessivo, e além do que essas proteínas, elas vêm acompanhadas de fibras, vêm acompanhadas de outros componentes, né, nos alimentos que podem ser benéficos para o intestino. Fora as coisas que a gente tira, a dieta plant-based também é rica em fibras e antioxidantes. Então, ela é rica em frutas, vegetais, e assim é o paraíso, né, das bactérias boas do intestino. A gente viu que a paciente 1 teve dificuldade de incluir esse tanto de fibra de uma vez só, então ela passou por uma adaptação, né, pela dieta low FODMAP para se adaptar, mas no fim ela conseguiu se adaptar e as fibras fizeram muito bem para ela. Então, a gente pode destacar também uma substância, um composto que é a quercetina, que aumenta a expressão de claudina, que é uma proteína que fica ali naquelas tight junctions, sabe? Naquelas junções entre uma célula epitelial e outra no intestino. E quando a gente aumenta a expressão dessa proteína, a gente acaba fortalecendo essa junção para que diminua a permeabilidade intestinal. E a gente não precisa pensar em suplemento, tá? A quercetina está presente na casca de maçã, na casca da cebola, no chá verde, chá preto. Então, a gente tem que pensar nesses compostos que estão presentes de forma abundante na dieta plant-based, né? E você ainda pode enriquecer essa dieta, colocar alguns compostos como a cúrcuma, você pode incluir como tempero, você pode incluir chás também que potencializem o efeito antioxidante, anti-inflamatório dessa dieta. Então, além do padrão já ser assim, você ainda pode fazer coisas pontualmente para melhorar ainda mais. Então, tudo isso vai contribuir para o controle da inflamação, que é uma característica forte, né, da doença inflamatória intestinal, e para o restabelecimento da barreira intestinal. E aí essa pessoa, esse paciente entra no estágio de remissão da doença e consegue viver uma vida normal, sem sintomas. E no melhor dos casos, como a gente viu no caso 2, que o paciente conseguiu retirar o medicamento, né, essa pessoa vai viver sem medicamento. Então, de mensagem final que a gente pode tirar é que sempre vale a pena a gente fazer essa intervenção na dieta, né? Fazer a dieta plant-based como tratamento mesmo, para ver se essa pessoa melhora. Porque se ela melhorar dos sintomas, com certeza ela vai estar mais inclinada a adotar esse tipo de alimentação de forma contínua. Então, me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Se você quiser ver mais casos clínicos, tanto relatados em estudos quanto inspirados na nossa prática clínica, deixa isso aqui também nos comentários e continua acompanhando a gente por aqui.